Evangelho que escreveu João, capítulo 18, versículo 28. Achou? Tinha os irmãos quietinho. Vocês estão bem? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, você está bem? Estou te sentindo quietinho, quietinha. Você está bem, Samuel? Glória a Deus. Tudo anda bem, Samuel Francisco? Amém. Vocês que estão na internet, espero que estejam bem também, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 28. É isso mesmo? Eu criei mais capítulo agora para João, hein? Capítulo 18, verso 28. Vai ser uma leitura um pouco extensa. Diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazei contra estes homens, contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém? Eu quero hoje falar sobre
Jesus. A verdade que nos confronta. Eu quero falar nessa noite sobre Jesus. A verdade que nos confronta. Antes eu gostaria de orar com você. E pedir que você fizesse essa oração comigo, se possível. Senhor Jesus, nesta hora eu peço a sua ajuda, eu peço a sua bondade, que o Senhor fale conosco, Deus. Deus, que os nossos corações se rendam a Ti. Pai, que possamos estar prontos para ouvir e para receber a sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, que eu possa passar com clareza a sua mensagem. E ela confronte o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser. E que possamos assim, Senhor, levar uma vida segundo o teu querer. Por favor, Senhor, a inspiração do Senhor venha sobre mim. E a tua igreja seja edificada, consolada, exortada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida é feita de decisões. Eu poderia afirmar nessa noite que todo ser humano, ele é escravo. Poderia afirmar que todo homem é escravo da sua própria liberdade. Você nessa noite será obrigado. Você nessa noite será obrigado a tomar uma decisão. Nós entenderemos que, diante do texto lido, não poderemos assumir uma posição que nos coloque em cima do muro. Devemos entender que você não poderá ficar neutro diante desse texto que foi lido. A primeira coisa que eu quero afirmar a vocês é: quem não é por Cristo é contra Cristo. Quem não é por Cristo é contra Cristo. Esse texto vai nos mostrar que a indecisão de um homem foi tomada por uma decisão. Estou sendo complicado, mas no final vamos entender. O governador da província romana, Judeia, Pôncio Pilatos, entrou na história do cristianismo como um homem covarde. Um homem que tentou se esquivar de tomar a mais importante decisão de sua vida. Pilatos foi convencido da verdade, mas não teve coragem de assumir a verdade. Ele foi confrontado por Cristo, porém, mesmo tendo conhecido a verdade, negou a Cristo e o entregou para ser
crucificado. Antes de nós seguirmos nessa explanação, eu gostaria que você voltasse no versículo 1 do Evangelho de João, por favor. Perdão, do capítulo 18, versículo 1. Precisamos enxergar esse momento da melhor forma possível. O texto diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Jesus está no jardim, no Getsêmani, uma região além do ribeiro de Cedron, cujo o nome Cedron significa escuro, lugar de escuridão. Nesta região, Jesus agora com seus discípulos, ele estará exposto ao momento mais importante do Evangelho, o momento de sua prisão. Mas é importante dizer que em Cedron, no Getsêmani, nesta região, importantes acontecimentos tinham já marcado a história daquele lugar. Lá no livro de Reis, capítulo 15, nós vamos ver que o rei de Jerusalém, Asa, o rei Asa, lá na região de Cedron, mandou queimar todas as imagens de deuses que sua mãe havia construído. Em Cedron, no livro de 2 Reis, capítulo 23, Josias, usado por Deus, queima os ídolos do povo. No livro de Crônicas vai narrar que o rei Ezequias mandou os levitas se reunirem e pegarem as coisas imundas que tinham sido deixadas dentro do templo e destruírem todas na região de Cedron. No livro de 2 Samuel, capítulo 15, é em Cedron que Davi vai encontrar refúgio após o seu filho Absalão tentar matá-lo. Nesta região, em Cedron, no Getsêmani, agora Jesus, Cristo, o Messias, será preso para dar sequência no grande projeto de Deus para a humanidade. É neste momento que Jesus será levado pela guarda pretoriana, pelos soldados, para que assim ele fosse crucificado e morto. O texto de João vai nos dizer que ele é levado para ser interrogado pelo sumo sacerdote a respeito de sua mensagem. Veja o verso 19 comigo, por favor. No momento que Jesus é conduzido, ele chega diante de Caifás, de Anás primeiro, e o texto vai dizer: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam,
e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo Jesus dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim você responde ao sumo sacerdote? Jesus, em outras palavras, diz àqueles homens: a minha mensagem sempre esteve clara a vocês. Eu nunca escondi ou maquinei, nunca trouxe uma mensagem às escuras, ao ponto que não pudesse ser divulgada para ninguém. A interpretação das minhas palavras era muito simples, e a decisão competia a quem ouvia. Jesus, então, agora, depois de ser interrogado, ele será levado à presença do governador Pilatos, e o mesmo vai lhe perguntar o seguinte: vocês estão trazendo este homem, mas que acusação trazei contra este homem? Que acusação vocês estão fazendo contra este homem? Os religiosos que estavam ali, os líderes deste momento cruel, diz para o governador: ó governador, se este não fosse malfeitor, nós não estávamos entregando ele aqui nas suas mãos. Em outras palavras, este que nós estamos trazendo é digno de morte, é digno de uma sentença que é a morte. E o texto vai dizer que Pilatos pergunta para eles: olha, mas qual é o crime deles? Dele? Eles respondem: esse homem é um malfeitor, mas nós não queremos sujar as nossas mãos. Nós não podemos matar ele. Nós não podemos passar por cima das suas ordens. Dá um ok. Manda os soldados prendê-lo. Manda que alguma coisa aconteça. Faça com que alguma coisa venha acontecer diante deste nosso pedido. E a partir desse momento, Pilatos então é forçado a reabrir a sessão e ali começar a interrogar Jesus novamente. E ao interrogar Jesus novamente, Jesus vai confrontar Pilatos com as verdades, com o seu propósito de vida, com as verdades da palavra de Deus. A sua vida, o seu jeito de ser, a sua missão, levará Pilatos a repensar algumas coisas a respeito do que eles estavam falando sobre Jesus. Pilatos, ele será confrontado em 4 níveis. Primeiro nível, Pilatos é confrontado pela verdade acerca de Jesus. Ele é confrontado pela realeza de Cristo. No capítulo 18, verso 33, ele vai dizer: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus dizendo para eles: tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram os outros de mim? Jesus está dizendo, essa conclusão, ela foi feita por meio de uma inspiração, ou você está repetindo o que os outros disseram ao meu respeito? Pilatos está diante do Rei dos Reis.
Pilatos está diante daquele que é Senhor absoluto dos céus e da terra. Ele está diante de alguém que é maior do que César, maior do que Roma. Pilatos está diante de alguém a quem todo joelho deverá se dobrar nos céus e na terra. Pilatos é confrontado pela realeza do Cristo. Meu irmão, nessa noite você também está diante do Rei da Glória. Jesus está aqui. Ele se faz presente nessa reunião. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até rejeitá-lo, mas você não terá condições de negar que ele é Rei dos Reis e Senhor absoluto do universo. Você pode até rejeitá-lo, mas você não vai ter condições de negar que ele é Rei e Senhor absoluto do universo. Pilatos é confrontado pela divindade de Cristo. Disseram a Pilatos que Jesus deveria morrer, porque ele a si mesmo se fizera filho de Deus. E aí Pilatos vai checar a informação. Vejamos o versículo 4 do capítulo 19 do Evangelho de João. Então, Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós não temos uma lei, e segundo nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Jesus não lhe respondeu. No momento que Jesus nada responde, Pilatos fica com medo. Ele não está diante de um homem comum. Ele está diante daquele que é o Filho de Deus. Ele está diante do próprio Deus. Você nessa noite está diante do Filho de Deus, porque Ele está aqui pela fé. Ele é o Criador do universo. Ele é o Logos, a palavra viva, o Senhor, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode perdoar os seus pecados, o único que pode lhe dar a vida eterna. Diante de Jesus, diante dele, você não pode ficar neutro. Você vai decidir por algo, ou tomará uma decisão, ou você ficará indeciso. E esta indecisão vai te levar para uma vida de muita tristeza, porque quem está longe de Cristo vive em tristeza. Pilatos é confrontado pelo reino espiritual de Cristo. Capítulo 18, Jesus disse no verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Cristo é o único reino que jamais será destruído. Ele é o reino eterno. Todos os reinos do mundo vão passar. Os grandes impérios cairão.
as grandes potências mundiais entrarão em colapso, mas o reino de Cristo subsiste para sempre. Ninguém pode tomar o reino de Cristo por assalto, ninguém pode destruí-lo por conspiração, ele não pode ser derrotado por armas, com bombas ou terrorismo. Ninguém destrói o reino de Cristo. E quem não faz parte deste reino vai perecer eternamente. Se você não nascer de novo, jamais poderá entrar nesse reino. Pilatos é confrontado, em segundo lugar, pelas mentiras que disseram a respeito de Jesus. Pilatos queria compreender o que estavam dizendo, o que estavam fazendo. E ele vai enxergar que as acusações contra Jesus eram falhas, porque o método que utilizaram para acusá-lo era um método baseado em conspiração. Vá para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 1, se você quiser, se não, ouça-me somente. Olha o que está escrito no versículo 1, capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Logo de manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. A motivação desses homens era baseada na acusação, ela era cheia de inveja. As autoridades judaicas estavam em trevas, não porque faltava luz, mas porque faltava olhos para elas. As autoridades judaicas viviam nas trevas porque elas não tinham olhos. Eles invejavam este líder que estava dizendo com sua mensagem, afirmando que era o Filho de Deus. A luz veio ao mundo, mas eles rejeitaram essa luz. Estes homens levaram Jesus até Pilatos, baseando-se em mentiras, fazendo declarações maliciosas. Acusaram a moral de Jesus. Disseram que ele queria perverter a nação. Falaram que ele estava causando um alvoroço e o povo estava ficando perturbado com seus ensinos. Diziam que ele era um agitador. Falavam que ele proibia os seus discípulos de pagar tributo a César. Acusaram-no, dizendo que ele estava se autoproclamando o rei dos judeus. Diante de tudo isto, Pilatos ele vai confrontar se as palavras destes acusadores eram verdadeiras. Porém, ele vai se ater somente ao seguinte detalhe. Ele pergunta para Jesus: diante de tudo que estão dizendo, você realmente é rei dos judeus? Você realmente é rei dos judeus? Pilatos é confrontado pela clara inocência de Jesus. Pilatos confessou várias vezes: Jesus era inocente. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 4, ele vai dizer: olha, eu não vejo crime algum nesse homem. Ele, por várias vezes, vai perguntar aos seus acusadores: que mal fez este que vocês querem matar? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Pilatos vai tentar até defender Jesus, depois desta situação. Ele tenta defender, mas não se rende a Jesus. Ele defende a verdade, mas não se submete à verdade. Pilatos vai entrar agora em um drama
um drama de consciência, porque ele vai expor Jesus para todos, e com sua alma em agonia, agora confrontado pela verdade, convencido da inocência de Jesus, ele vai olhar para a multidão, um líder, um governador, que estava acostumado a tomar N decisões. Ele vai virar para todos e vai dizer: ei, que farei então desse Jesus chamado Cristo? Tomar decisão para Pilatos era muito fácil. Tomar decisão para Pilatos era muito simples. Mas ele vai olhar para todos e vai dizer: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele não poderia transferir essa decisão para o povo. Assim como nós, igreja, você que me ouve nessa noite, a história, a religião, mostra que Jesus, o Nazareno, foi crucificado sem ter culpa. Você não pode transferir a decisão para outras pessoas de recebê-lo em seu coração. Ou você recebe ele, ou você rejeita ele. Pilatos foi tão alertado por N sinais, que até sua mulher, no capítulo 27, do versículo 19 do Evangelho de Mateus, ela vai dizer para ele: olha, Pilatos, eu tive um sonho, e neste sonho, eu sofri muito, por tua causa. Não te envolvas com esse justo homem. Não assuma esta responsabilidade. Pilatos, acorde. Não se envolva com essa causa. Nós vamos sofrer. Quando essa mulher, no verso 19 do capítulo 27 de Mateus, fala isso, Deus estava dando uma oportunidade para Pilatos. Mais uma chance de se render à verdade. Mais uma trombeta estava soando em seus ouvidos, dizendo para ele: ei, Pilatos, este Jesus que estão querendo matar é o rei mesmo, é o Salvador mesmo. Não reconheça somente a verdade, curve-se à verdade, aceite a verdade, viva a verdade que este homem está dizendo. Quando Jesus novamente entra em audiência com Pilatos, no capítulo 19, versículo 9 a 11, Pilatos diz para ele: de onde és tu?
Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Jesus já havia dito para Pilatos: Pilatos, meu reino não é desse mundo. Pilatos, eu nasci para ser rei mesmo. Eu sou filho de Deus mesmo. Eu tenho uma autoridade que vem do céu. Jesus já tinha dito para ele: quem me entregou em suas mãos tem maior pecado do que você. Mas, em outras palavras, você vai continuar fechando o seu coração? Você vai continuar fazendo o que você está fazendo? A questão não é o poder que você tem, Pilatos. A questão é a forma com que você está recusando toda essa mensagem. Diante dessas palavras, Pilatos vai tentar se esquivar de sua responsabilidade, diante da responsabilidade de tomar uma decisão. E ele vai deixar claro que está na mão dos outros o futuro daquela situação. No versículo de capítulo 18, versículo 31. Pilatos diz assim: tomai vocês, tomai vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Pilatos novamente vai dizer para aqueles que estavam reunidos: tomai vós e crucifiquem ele, porque eu não acho crime nenhum nele. Pilatos quer deixar a decisão da crucificação nas mãos dos outros. Mas aquela decisão era dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a decisão é sua. A decisão é sua. Ou você escolhe render-se à verdade de Cristo, ou você escolhe crucificá-lo e dizê-lo: solte Barrabás. A decisão é sua. Pastor, mas Jesus já morreu. Mas por vezes, as nossas escolhas fazem com que, de uma forma figurada, entenda o que eu estou dizendo, tá? Não é literal, é figurada. Às vezes nossas decisões fazem com que Jesus realmente venha a ter um valor muito menor. E Barrabás seja o grande digno de libertação e de vitória. Por vezes nossas decisões fazem com que Barrabás fique solto e desfrutando da alegria da liberdade, enquanto o Cristo vai para a cruz. Pilatos, ele se convenceu de que Jesus era a verdade, mas ele não assumiu Jesus como a única verdade.
você tem coragem de assumir Jesus como a única verdade na sua vida? Você tem coragem no dia a dia assumir Jesus como Senhor e Deus da sua vida? Pilatos fez de Jesus uma bolinha de ping-pong. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E quando ele tinha que tomar uma decisão, deixe que o povo tome essa decisão. Crucifica vocês. Pilatos transfere a responsabilidade, dizendo: olha, para que minha consciência venha melhorar um pouquinho, leva ele lá até Herodes, vê o que ele fala, leva ele. Eu não quero saber de julgar esse homem, mesmo entendendo que ele é bom, mesmo entendendo que ele é inocente. Pilatos até queria soltar Jesus, mas ele se mostrou medroso, vacilante. Ele se mostrou medroso, vacilante. E nós vamos ver mais à frente que Pilatos, ele vai olhar para todos e vai dizer: olha, então eu lavo minhas mãos diante de tudo o que está acontecendo. No Evangelho, meus irmãos, não dá para vivermos meia verdade. Não dá para sermos meio cristãos. Ou você é, ou você não é. Diz para essa pessoa que está do seu lado: ou você é, ou você não é. Pilatos até entendeu quem era Jesus. Sabe como você faz às vezes? Você até entende quem é Jesus. Ele é meu Senhor. Ele morreu. Principalmente, Ele morreu para me fazer uma pessoa mais feliz, para me fazer uma pessoa mais vitoriosa, para me fazer uma pessoa mais próspera. Jesus morreu principalmente para me fazer uma pessoa cheia de lucros, cheia de recursos financeiros. Nossa, eu não vejo outra razão de Jesus existir a não ser me prosperar. Pilatos até entendeu quem era Jesus. Pilatos até entendeu qual era o plano, qual era o propósito que envolvia aquele momento. Mas ele não conseguiu aceitar aquele Jesus que estava diante dele naquele momento. No seu dia a dia, você tem assumido a sua posição e aceitado o Cristo que foi para a cruz do Calvário? Meu irmão, você já entendeu e parou para pensar que a sua vitória veio pelo sofrimento? Não veio pelo desenvolvimento de uma teologia, de uma teoria, de um formato próspero de vida. Não veio, a sua vitória não veio por uma ideia, uma ferramenta que revolucionou todas as coisas. A sua vitória veio pelo sofrimento de um homem.
E se pensar que a minha vitória veio pelo sofrimento de um homem, e de que Jesus, que os apóstolos, que o Novo Testamento nos aconselha que venhamos seguir Jesus e seus passos, eu vou concluir que também, por vezes, a minha vitória, ela só se dará na cruz, no sofrimento. Eu vou entender também que a minha vitória, por vezes, ela só se dará na cruz. Você quer realmente viver Cristo? Você precisa escolher a Cristo e precisa prender Barrabás na sua vida. Você precisa colocar algemas no Barrabás que opera dentro do seu coração. Quem é esse Barrabás? É o teu orgulho, as tuas vaidades, a tua autossuficiência, esse teu jeito às vezes que perturba quem está do seu lado. Quem é o Barrabás aí que está solto? São os pecados que você comete e você não reconhece que você erra e precisa se santificar, precisa se arrepender. O problema de Pilatos era a falta de coragem para sustentar aquilo que ele acreditava. Ele queria agradar o povo, com medo de um motim. Pilatos não parou para pensar se era certo o que ele estava fazendo. Pilatos não parou para pensar se era correto o que ele estava fazendo. Mas, ao invés disso, ele parou e perguntou: será popular o que eu vou fazer? A minha atitude vai ser popular? Eu vou cair nas graças do povo? Eu vou cair nas graças das pessoas? Finalmente, em virtude da covardia de Pilatos, ele lava as suas mãos. O capítulo 27, versículo 24 de Mateus. Dizendo: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as suas mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Eu quero encerrar falando as seguintes coisas para vocês, meus irmãos. Pilatos decidiu, junto com o povo, crucificar a Jesus e soltar a Barrabás. Pilatos tomou a decisão de rejeitar a Jesus e sua obra, através de sua falta de posição. Você que está aqui nessa noite, tem a oportunidade de aceitar a obra do Calvário, rejeitar o Barrabás e escolher a Cristo Jesus. Porque todas as vezes que nós nos distanciamos de Cristo, nós escolhemos a Barrabás. Todas as vezes. Todas as vezes que você dá um passo para longe de Deus, você está dizendo: crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Solte Barrabás. Crucifica o Cristo. Solte Barrabás. Se Jesus é seu guia,
se Jesus é seu amigo e seu protetor, está na hora de você levar uma vida e realmente ser como Ele merece, tratá-lo como Ele merece, perdão. Está na hora de você, de uma vez por todas, decidir: ou crucifica Jesus, ou crucifica Barrabás. Está na hora de você tomar essa decisão. Ou você crucifica Jesus, ou você crucifica Barrabás. Nessa hora, não dava para ficar em cima do muro. Não dava para Barrabás, para Pilatos, perdão, dar uma pausa no julgamento e dizer: opa, vamos cada um para as nossas casas, vamos comer uma pizza, vamos tomar uma Coca-Cola, vocês estão muito nervosos. Calma. Vamos lá, que isso? Deixa para amanhã essa decisão. Deixa para depois essa decisão. Não dava. Eles não tinham tempo para isso. Ou matava a Jesus, ou matava a Barrabás. Você não tem tempo para parar, não, meu irmão, e tomar uma decisãozinha. Deixa eu fazer um pit stop aqui na minha fé. Deixa eu fazer um pit stop na minha fé, parar de correr, parar de caminhar, parar de andar. Eu até conheço que realmente Jesus, e reconheço que Ele foi um grande homem. Mas eu não estou disposto a aceitá-lo como Senhor, não. Eu até quero, porque eu preciso muito. Mas eu não estou tão disposto, não. Eu gostaria que você fosse para casa refletindo e pensando: com as suas atitudes, você tem soltado Cristo ou você tem soltado a Barrabás? Com as suas atitudes, você tem soltado o Cristo ou você tem soltado a Barrabás? Jesus é a verdade que nos confronta. Assuma uma posição. Não fique em cima do muro. Fala isso com a pessoa que está do seu lado. Assuma uma posição. Não fique em cima do muro. Ou é Jesus, ou é Barrabás. Ou é Jesus, ou é Barrabás. Vamos orar. Feche seus olhos por um instante.